Muito bem, pessoal, vamos então agora fazer exercícios relacionados ao crime de homicídio. Este crime que, como vocês bem sabem, é um dos mais cobrados aí pelo examinador nas provas de concursos públicos. Então já cola aí na tela, exercício número 1, prova de promotor de justiça, mas vocês vão ver que não tem dificuldade nessas provas não. Com o conhecimento que nós temos, a gente mata qualquer questão. Assinale a opção correta acerca do homicídio privilegiado. Estamos falando então do homicídio privilegiado do artigo 121, parágrafo 1º. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos ver o que a questão traz pra gente. A natureza jurídica do Instituto é de circunstância atenuante especial. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né? A natureza jurídica do homicídio privilegiado é de uma causa de diminuição de pena. Vai diminuir a pena do agente. Então, não é uma circunstância atenuante especial. Letra B. Estando o agente em uma das situações que ensejem o reconhecimento do homicídio privilegiado, vem comigo aqui. Quais são as situações que vão ensejar o reconhecimento do homicídio privilegiado? O relevante valor moral, o relevante valor social, ou quando o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Volta para a questão. Então, estando o agente em uma dessas situações, o juiz é obrigado a reduzir a pena, mas a lei não determina o patamar de redução. Vamos lá. A questão estava correta até aqui. Aqui ainda está correto. De fato, o juiz é obrigado a efetuar a redução da pena, uma vez que seja reconhecida uma das situações do homicídio privilegiado. O erro da questão é na parte seguinte, olha só, mas a lei não determina o patamar de redução. Errado, a lei determina sim, vai ser a diminuição da pena de 1/6 a 1/3. E a flexibilidade, a discricionariedade do juiz é dentro desta fração. De 1/6 a 1/3, o juiz ele vai decidir qual que vai ser a fração de diminuição da pena, mas ele é obrigado a diminuir dentro desse limite dessas frações, ok? Errada, portanto, a questão, porque a lei traz sim um patamar de redução. Letra C. O relevante valor social não enseja o reconhecimento do homicídio privilegiado. Balela, né? A gente acabou de falar que relevante valor social é uma das privilegiadoras. Então, enseja sim o reconhecimento do homicídio privilegiado. Errada a letra C. Letra D. A presença de qualificadoras impede o reconhecimento do homicídio privilegiado. Opa! Aqui tem que ter muita atenção, porque este é um dos pontos mais cobrados no que tange ao crime de homicídio. Aquela possibilidade da qual falamos de combinação entre o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado, o chamado homicídio híbrido, ou simplesmente homicídio privilegiado qualificado. A gente precisa lembrar que é possível sim combinar o homicídio privilegiado qualificado, desde que seja uma qualificadora de ordem objetiva. Então eu posso ter esta combinação, mas somente com as qualificadoras objetivas, jamais com as qualificadoras subjetivas. E aí nós falamos, lembrem que as qualificadoras objetivas são as qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, que vão trazer os meios de execução, do inciso 4º, que vão trazer os modos de execução, e aí a gente tem que excetuar a traição, porque a traição, em que pese ser um modo da execução, a traição é uma qualificadora subjetiva. E ainda nós temos como qualificadora objetiva o feminicídio, do inciso 6º. Então são 3 incisos que vão trazer qualificadoras objetivas. Os demais incisos das qualificadoras do parágrafo 2º são subjetivas e, portanto, não podem ser combinadas com o homicídio privilegiado. Tranquilo? Letra D, portanto, a presença de qualificadoras impede o reconhecimento do homicídio privilegiado? Errado, não impede, mas desde que essa qualificadora seja uma qualificadora objetiva. Muito bem. E letra E, a violenta emoção para ensejar o privilégio deve ser dominante da conduta do agente e ocorrer logo após injusta provocação da vítima. Tranquila a questão, né, pessoal? Basicamente, se você conhecesse o artigo 121, parágrafo 1º, ainda que fosse necessária a eliminação, você matava essa questão. Porque a letra E vai trazer para a gente
uma das hipóteses de homicídio privilegiado, que é quando o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nenhuma dificuldade nessa questão. Bora para a questão número 2, na tela. Acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado qualificado, olha o que nós já falamos na questão anterior, hein? Caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva. Lembra, pessoal, que quando nós falamos do homicídio privilegiado, todas as circunstâncias do homicídio privilegiado são de natureza subjetiva. E é por isso que eu não posso combinar o homicídio privilegiado, que sempre vai ser de natureza subjetiva, com uma qualificadora de natureza subjetiva. Porque no homicídio, as qualificadoras de natureza subjetiva vão trazer a motivação do agente. Então, se o agente ele pratica um homicídio em razão do relevante valor social, em razão do relevante valor moral, eu não posso dizer que esse homicídio privilegiado foi praticado por um motivo fútil, por um motivo torpe, para assegurar a impunidade de um outro crime. Eu não tenho como combinar a privilegiadora, que é sempre subjetiva, com a qualificadora, que será subjetiva. Eu tenho que fazer essa combinação somente entre privilegiadora, que sempre é subjetiva, com uma qualificadora objetiva. Galera, isso daí tá tranquilo, né? Olha aqui então a continuação da questão. Eu vou começar a ler de novo a questão. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. Reparem, portanto, que a questão trouxe de maneira muito correta o homicídio híbrido. Ela fala perfeitamente do homicídio híbrido, do homicídio privilegiado qualificado, que eu vou ter uma privilegiadora, que sempre vai ser de natureza subjetiva, e que eu vou poder combinar com uma qualificadora, desde que seja de natureza objetiva. Tudo certo. Vem a segunda parte da questão e diz, olha, esse homicídio privilegiado qualificado, ele não é considerado crime hediondo. Pessoal, absolutamente correta a questão. Porque o homicídio qualificado, todas as formas de homicídio qualificado são considerados hediondos, mas o homicídio privilegiado qualificado não é considerado hediondo por ausência de previsão legal. E como nós bem sabemos, a Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos, ela adotou o critério legal, o sistema legal. Só é considerado hediondo o que estiver expressamente previsto na Lei 8.072. Muito bem, questão correta, portanto, vamos dar continuidade. Questão número 3. Juca, transtornado após ter flagrado seu pai praticando violência sexual com sua irmã de apenas 5 anos de idade, que vem a falecer em razão da violência praticada, desfere uma facada contra a cabeça do seu genitor, que também vem a falecer. Então o Juca mata o seu próprio pai. Juca mata o seu próprio pai. Por quê? Porque o pai de Juca havia estuprado a sua filha. Havia estuprado a sua filha, que é irmã de Juca. Muito bem. O pai tinha estuprado a filha, Juca fez o quê? Matou o pai. Após desferir o golpe contra seu pai e certificar-se da morte deste, Juca foge levando o relógio que a vítima usava na ocasião. Quem que é a vítima? O pai. O pai estava, portanto, com um relógio que é levado por Juca. O agressor sexual era solteiro e possuía somente estes 2 filhos. Mais tarde, com a prisão de Juca, o fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a tipificação correta. Pessoal, nós estamos falando, portanto, que o Juca matou o seu próprio pai porque o pai havia estuprado a sua filha, irmã de Juca. Reparem, vamos tratar aqui do homicídio privilegiado. A minha pergunta é a seguinte: Juca, ele praticou um homicídio privilegiado? Sim, é claro que ele praticou. Ele praticou um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, porque é algo que lhe atingiu pessoalmente.
A gente até poderia cogitar a privilegiadora dele ter agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. A questão mostra que ele estava transtornado, que ele estava agindo sob violenta emoção, mas a questão não deixa muito claro se ele agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima, ou seja, logo em seguida a ele constatar que o pai havia estuprado e matado a própria filha. Portanto, pela ótica, ainda que a gente não consiga aplicar a privilegiadora do relevante valor de agir sob domínio de violenta emoção logo em seguida à justa provocação da vítima, a gente consegue aplicar aqui a privilegiadora do relevante valor moral. Então ele praticou o homicídio privilegiado em relação ao seu pai. Só que depois de praticar o homicídio do seu pai, ele subtrai o relógio. Qual que é o detalhe da questão? Juca deve responder por essa subtração? Não, porque a questão deixa muito claro que o pai de Juca não tinha outros herdeiros. Ou seja, o relógio, depois que ele matou o seu próprio pai, aquele relógio pertence ao herdeiro. E o herdeiro é exatamente o Juca. Então ele simplesmente pegou um bem que passou a ser seu com a morte do seu pai. Tranquilo? Reparem que a gente nem olhou as alternativas, tá? Nem olhamos as alternativas. Vamos ver agora as alternativas, então. Letra A. Juca deverá responder por homicídio qualificado pelo meio cruel. Não, dar uma facada não é considerada um meio cruel. E por furto simples? Também não. Letra B. Juca deverá responder por homicídio privilegiado, ok, certo, e por furto simples, errado, não vai responder por furto simples. Letra C. Juca não deverá responder por qualquer crime por ter agido escorado pela excludente de licitude em legítima defesa de terceiro. Errado. Vem comigo. Por que está errado? Para que haja legítima defesa, é necessário que haja uma agressão injusta, atual ou iminente. De fato, houve uma agressão injusta praticada pelo pai em relação à sua filha. Entretanto, a questão não dá a entender que aquela agressão injusta era atual ou iminente. Dá a entender que o pai já tinha estuprado e matado a própria filha. Ou seja, tratava-se de uma agressão passada. Se é uma agressão passada, não é uma agressão atual ou iminente, Juca, nesse caso, não está acobertado pela excludente da licitude da legítima defesa, ok? Letra D. Juca deverá responder por homicídio privilegiado, ponto, e acabou. É isso. É simplesmente isso. A letra E fala que ele, Juca, deverá responder por homicídio privilegiado e por roubo simples, não. Ah, professor, será que isso foi latrocínio? Não. Teria sido latrocínio se ele tivesse matado o pai para subtrair o seu relógio. Não foi o que aconteceu. Ele matou o pai em razão do relevante valor moral. Posteriormente, ele subtrai o relógio, que na verdade passou a ser seu com a morte do seu pai. Tranquilo? Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Vamos para a questão 4. A policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na comunidade de Miracema do Norte, foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinada. Então ela é uma policial que foi friamente assassinada por 2 homens. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial, ou seja, os irmãos Jorge e Ernesto mataram a policial Michele Putin, ou Putin, porque ela havia praticado várias prisões numa operação policial, ou seja, em represália. O que nós podemos entender, portanto, dessa questão? Que o homicídio da Michele se deu em razão das funções que ela desempenha. E se eu tenho um homicídio praticado contra autoridade ou agente de segurança no exercício da função ou em razão das atividades desempenhadas, em razão das funções exercidas como autoridade ou agente de segurança, eu tenho um homicídio qualificado. Lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. Olha aqui então a questão. Diante desse quadro, podemos asseverar que os assassinos responderão por
Feminicídio? Não, eles não mataram a Michelle porque ela era mulher, eles mataram a Michelle porque ela era policial. Errado. Letra B, homicídio funcional, conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. Acabou. Acabou. Não foi qualificado por motivo fútil, não foi qualificado por motivo torpe, foi qualificado em razão das funções desempenhadas por Michelle. Beleza? Muito bem, então. Vamos em frente. Questão número 5. De acordo com o Código Penal, há homicídio qualificado quando for cometido. Vamos lá. É homicídio qualificado quando o homicídio é praticado por grupo de extermínio? Não, né? Não. Não é. Por grupo de extermínio não será. Lembrando que, por grupo de extermínio, apesar de não ser um homicídio qualificado, é uma causa de aumento de pena e configura, inclusive, um crime hediondo. Tá bom? Então, é hediondo e... Vou botar assim, olha. E, além disso, nós temos uma causa de aumento de pena lá do artigo 121, parágrafo 6º. Aumenta a pena aí de 1/3 à metade, mas não é uma qualificadora. Letra B, para assegurar a impunidade de outro crime. Acabou. Essa daqui é a hipótese de homicídio qualificado. Onde que está isso, professor? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Letra C, estando o ofendido sob a imediata proteção da autoridade. Não, não é qualificado. Letra D, contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Errado. Essa daqui, pessoal, vai ser uma causa de aumento de pena que vai aumentar a pena em 1/3. Está lá no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. E letra E, por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Errado. Quando o homicídio for praticado por milícia privada, a gente tem uma causa de aumento de pena também lá do parágrafo 6º. Aumenta a pena de 1/3 à metade. Ok? Tranquila a questão. E, pessoal, tem muita questão assim, tá? Que vai trazer exatamente as qualificadoras. Você conhecendo bem as qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121, você mata já muitas questões relacionadas ao homicídio. Beleza? É um caso clássico aqui, prova de delegado de polícia, você matava basicamente conhecendo as hipóteses qualificadoras do homicídio. Vamos para a questão número 6. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. E aí? O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Olha aqui, vamos ver o artigo 121, parágrafo 2º? Pergunto a vocês, quais que são as qualificadoras que indicam os meios para a prática do homicídio? Tá aqui, olha, inciso 3º. O inciso 3º vai tratar de qualificadoras de meios. Pode ser por meio do veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Já a qualificadora que trata dos modos é o inciso 4º. Modos. Traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que a questão está dizendo é que nessas duas hipóteses a gente vai ter a interpretação analógica, a possibilidade de interpretação analógica. E a questão está absolutamente correta, tá bom? Por que está correta? Porque quando a gente pega aqui o inciso 3º e o inciso 4º, nós vamos ter fórmula casuística, lembra que a gente falou da fórmula casuística? Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Fórmula casuística. No inciso 4º, traição, emboscada, dissimulação. Nós temos aí as fórmulas casuísticas. Só que esses incisos vão trazer também as fórmulas genéricas. Reparem que o legislador diz com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum.
outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ele fez a mesma coisa no inciso 1º, mediante pago ou promessa de recompensa, que são as fórmulas casuísticas, ou por outro motivo torpe. E o legislador ele fez isso porque era impossível para ele prever todos os meios de execução do homicídio, todos os modos de execução do homicídio que poderiam vir a qualificá-lo, todos os motivos torpes. Então, nessas situações, nós temos uma clara interpretação analógica. A possibilidade de você aplicar, de você equiparar a motivo torpe, a meios insidiosos, cruéis, que possam resultar perigo comum, outras situações que não estão previstas expressamente no Código Penal. Mas, professor, isso daí você está prejudicando o réu. Isso daqui seria uma interpretação analógica que prejudica o réu in malam partem. Tudo bem, não tem problema. A interpretação analógica, ela pode prejudicar o réu. Eu posso ter interpretação analógica in malam partem. O que eu não posso ter é a analogia in malam partem, que aí é outra coisa que a gente estuda lá na parte geral do Código Penal, a diferença entre analogia e interpretação analógica. Mas por hora, o principal é que a gente saiba que a interpretação analógica é admitida em direito penal, seja para beneficiar ou prejudicar o réu, e por outro lado, a analogia ela é admitida somente para beneficiar o réu, ela somente é admitida in bonam partem, ok? Portanto, vamos em frente, questão 6, correta. Questão 7. O feminicídio está ausente do rol dos crimes hediondos. Errado. Por que está errado? Porque o feminicídio é uma forma de homicídio qualificado. E todos os homicídios qualificados são crimes hediondos. Letra B. O feminicídio demanda, para seu reconhecimento, obrigatória relação doméstica ou familiar entre agressor e vítima. Pessoal, cuidado, porque a relação doméstica ou familiar com a vítima é uma das hipóteses que estão previstas lá no parágrafo 2º-A de feminicídio, ok? Então o feminicídio é o homicídio praticado em razão da condição de sexo feminino de determinada pessoa, em razão dela ser mulher, e essa condição de sexo feminino, ela vai ocorrer em duas situações. Primeira, violência doméstica ou familiar contra a mulher, e segundo, quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No caso aqui, a questão se limitou a dizer uma das hipóteses, que é a relação doméstica ou familiar contra a mulher. A questão não citou a outra hipótese de feminicídio, que é quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que também vai ensejar o reconhecimento da qualificadora do feminicídio. Logo, a letra B, errada. Demanda para seu reconhecimento obrigatória relação doméstica? Não. É possível que não exista relação doméstica ou familiar e, mesmo assim, haja o crime de feminicídio em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Letra C. O feminicídio é o homicídio qualificado por condições do sexo feminino. Acabou, acabou. É isso, é isso. Fácil a questão também, né? Artigo 121, parágrafo 2º-A. Ok? Questão certa, letra C está certa. Letra D. Foi introduzido em nosso ordenamento pela Lei Maria da Penha? Não, não foi. Letra E. Admite a modalidade préter-dolosa? Não admite. Porque o préter-dolo é quando o agente possui dolo na conduta, culpa no resultado. E no caso aqui do feminicídio, se ele vem a matar uma pessoa em razão da sua relação doméstica ou familiar, ou por menosprezo ou discriminação em relação à mulher, não há que se falar em préter-dolo, não é compatível com o préter-dolo, até porque o feminicídio é uma modalidade unicamente dolosa, então não é compatível com o préter-dolo, beleza? Portanto, tranquila a questão. Questão 7, letra C, é o nosso gabarito. Questão 8. A pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Lá no parágrafo 7º do artigo 121, nós temos causas de aumento de pena que se aplicam ao feminicídio. Está aqui para vocês. Artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade
se o crime for praticado. E aí então nós temos 4 incisos, na verdade são várias hipóteses, porque dentro de cada inciso aí nós temos diversas hipóteses de causas de aumento de pena que se aplicam ao feminicídio. Nós já vimos todas essas hipóteses, eu só quero lembrá-los que essas causas de aumento de pena se aplicam somente ao crime de feminicídio. Não se aplicam a outras hipóteses de homicídio. Seja homicídio simples, seja homicídio qualificado. Estas causas de aumento de pena se aplicam somente ao homicídio qualificado em razão do feminicídio, ok? E a questão está errada, porque a questão diz: a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação, aqui está certo, ou nos 6 meses posteriores ao parto. Aqui está errado. Tem que ser nos 3 meses posteriores ao parto. É o que está aqui no inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Questão número 9. Considere as hipóteses. Primeiro, o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Segundo, o delito é resultado da inobservância de regra técnica de profissão. Terceiro, o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Quarto, o agente foge para evitar prisão em flagrante. Quinto, o agente encontrava-se em estado de embriaguez pré-ordenada. De acordo com o Código Penal brasileiro, é majorado o homicídio culposo nas hipóteses. Então, em qual destas hipóteses eu vou ter aumento de pena no homicídio culposo? A questão quer saber quais são as causas de aumento de pena do homicídio culposo. Simplesmente isso. Professor, onde que eu encontro isso? Artigo 121, parágrafo 4º. O artigo 121, parágrafo 4º, vai trazer tanto hipóteses de causa de aumento de pena do homicídio culposo, bem como causas de aumento de pena específicas ao homicídio doloso. Mas a questão quer saber das causas de aumento de pena do homicídio culposo. Vamos a elas então. Inciso primeiro, inciso não, né? Primeira questão, primeira assertiva. O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Isso vai aumentar a pena do homicídio culposo? Vai. Segundo, o delito é resultado da inobservância de regra técnica de profissão. Aumenta a pena do homicídio culposo? Aumenta. Terceiro, o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Aumenta a pena do homicídio culposo? Não. Como assim não, professor? Está lá no parágrafo 4º. Sim, está no parágrafo 4º. Mas esta hipótese vai aumentar a pena do homicídio doloso e não do homicídio culposo. Quarto, o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Eu até falei com vocês que tinha uma polêmica, né, em relação a essa situação, mas que, se nós adotarmos o que está na lei, é sim uma causa de aumento de pena do homicídio culposo. E quinto, o agente encontrava-se em estado de embriaguez pré-ordenada. Errado. A embriaguez pré-ordenada vai ser considerada uma agravante e não uma causa de aumento de pena. Um agravante lá do artigo 61, inciso 2º do Código Penal. Logo, 1, 2 e 4 é o nosso gabarito. Letra B, fechou a questão. Questão número 10, que é a última. Diz o seguinte: após intenso debate político repleto de ofensas, Ana, 40 anos, e Maria, 30 anos, iniciam uma longa discussão. Ana, revoltada com o comportamento agressivo de Maria, arremessa uma faca em direção a esta com a intenção de causar sua morte. Mas a arma branca acaba por atingir Joana, criança de 13 anos, que passava pela localidade, sendo o golpe de faca no coração a causa eficiente de sua morte. Descobertos os fatos pelo Ministério Público, considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que Ana deverá ser responsabilizada pelo crime de homicídio, e aí as assertivas vão trazer que homicídio é esse que ela praticou. Reparem, portanto, eu tenho Ana e Maria. A Ana arremessa uma faca em direção a Maria. Vamos botar mais ou menos assim, olha. Mais ou menos assim. Eu tenho a Ana e eu tenho aqui a Maria. Elas começam a discutir. A Ana pega uma faca,
arremessa contra Maria. Só que na hora que ela arremessa a faca contra Maria, porque ela queria matar a Maria, ela erra o alvo e vem a acertar uma moça de 13 anos de idade. E vem a matar esta moça de 13 anos de idade. Esta é a situação. Essa é a situação. Criança de 13 anos que passava pela localidade, sendo o golpe de faca no coração a causa eficiente de sua morte. Pessoal, vem comigo aqui. Qual que foi o crime praticado por Ana? Ela queria matar Maria, mas acabou matando uma pessoa de 13 anos de idade. Nós temos que aplicar aqui no caso a figura da aberratio ictus, também chamado de erro na execução, que está previsto lá no artigo 73 do Código Penal. Quando o agente pretende matar, pretende praticar um delito contra determinada pessoa, mas por erro na execução vem a atingir outra, nós devemos levar em consideração as características da vítima virtual e não as características da vítima real. Então, em que pese Ana ter matado essa adolescente, essa criança de 13 anos de idade, adolescente, né? Não é criança mais, apesar da questão ter falado criança, mas é uma adolescente a partir dos 12 anos de idade. Então, em que pese Ana ter matado uma adolescente de 13 anos de idade, nós temos que levar em consideração como se ela tivesse matado Maria. E, pessoal, aqui vai ter uma relevância muito grande. Porque nós acabamos de falar nas questões passadas que o homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos vai sofrer uma causa de aumento de pena. Se nós levássemos em consideração que ela matou esta adolescente de 13 anos, deveria incidir sobre Ana uma causa de aumento de pena em face da idade da vítima. Mas nós não podemos levar em consideração as características da vítima real. Temos que levar em consideração as características da vítima virtual, da Maria. Vamos fazer então as questões aí. Vamos ver as assertivas. Descobertos os fatos pelo Ministério Público, considerando apenas informações narradas, é correto afirmar que Ana deverá ser responsabilizada pelo crime de homicídio. Letra A. Doloso, consumado, sem a causa de aumento da idade da vítima, em razão do erro de execução. É isso? É isso. Ela praticou um homicídio doloso, consumado. Não vamos impor aqui a causa de aumento de idade da vítima, exatamente em razão do erro de execução. Aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Acabou. É isso. Olha o que diz as outras questões. É um homicídio culposo? Não. A Ana quis matar, ela teve o dolo voltado, o animus necandi, dolo direto voltado para a morte de Maria. Então não há homicídio culposo consumado, não há homicídio doloso consumado sem a causa de identidade da vítima em razão do erro da pessoa, porque aqui não houve erro sobre a pessoa, houve erro na execução, senão seria a letra D. Letra E, consumado com causa de aumento de idade da vítima em razão do erro sobre a pessoa. Errado, a gente não aplica aqui a causa de aumento de idade da vítima. Letra A, portanto, é o nosso gabarito. Fechou? Muito bem, pessoal. Treinem essas questões, treinem mais questões de homicídio. É muito cobrado em prova e a gente não pode perder pontinhos valiosos da nossa prova, sendo que se trata de uma matéria que não tem muito como o examinador inventar. Tá tudo dentro aí do que nós conversamos, dentro dessas questões, é só continuar treinando. Bons estudos, até a próxima aula.